Hoje convidamos o professor Eurípides Vitovato, especialista e mestre em prótese dentária, para falar sobre esse tipo de tratamento. E eu já gostaria de colocar uma questão que me parece que é de extrema importância, que é o seguinte: qual é o conceito de parafunção? E gostaria que você, ao definir esse conceito, como que ele é empregado, por exemplo, no dente natural, na prótese fixa, nos mais diferentes tratamentos. Bom, a parafunção é um tema que gera controvérsias, gera dúvidas, gera escolas de compreensão e de filosofia sobre isso, mas nós convivemos com isso no dia a dia. Como o próprio nome diz, parafunção é aquilo que não é funcional. Então, foge da função do nosso sistema mastigatório. Então, nós temos um sistema no qual os nossos dentes não foram desenvolvidos, não foram criados situações para a gente ficar com o dente encostado o tempo todo. Então, a nossa vida diária não é ficar com o dente assim. Nós não ficamos com o dente assim. Nós temos um sistema nervoso central que manda mensagens para os músculos e esses músculos definem uma separação dos dentes. Essa separação dos dentes chama-se espaço funcional livre. Todas as pessoas em condições normais, entre aspas, elas não ficam com os dentes encostados. Nós encostamos os nossos dentes durante a mastigação, e aí nós comemos de manhã, durante o almoço, no jantar, à noite. Nós comemos algumas horas do dia que remonta aí 1h30, 2 horas de mastigação. As outras 22 horas, os nossos dentes não deveriam estar encostados. Até no ato mastigatório, nós temos a interposição de alimentos e esses alimentos, dependendo da forma que você mastiga, antes de você encostar totalmente os dentes com a carga final, você já tem um estímulo de deglutição. Então nós vamos ter pessoas com 80 anos de idade que têm anatomicamente todos os seus dentes do jeito que eles nasceram lá na boca do paciente com 10, 11, 12 anos de idade. E vamos ter pessoas com 20 anos de idade com os dentes todos desgastados. E nós sabemos que um dente que se desgastou dessa forma não foi funcional, foi parafuncional. O que quebra esse estímulo? O que faz as pessoas ficarem com os dentes apertados mais tempo do que o normal? Eu sempre ponho o normal entre aspas, porque o ser humano evolui, o ser humano muda, então o que era normal há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, hoje já não é normal mais e nós estamos vivendo uma outra realidade. No fundo, o ser humano passa por agúrias, passa por situações de estresse nas grandes cidades, na vida moderna que nós vivemos, e ele muda um arco reflexo, que é essa situação do cérebro, mandar uma mensagem para a musculatura, para os dentes ficarem entreabertos. Isso é quebrado. E ele passa a apertar os dentes ou ranger os dentes. São situações diferentes. Um pode ser o apertamento nesse sentido e o outro pode ser ele ranger os dentes, movimentar os dentes. Ou ele pode fazer as duas coisas. Ele aperta e range os dentes. Então ele está fazendo situações diárias e rotineiras que muitas vezes uma pessoa numa semana aperta e range tanto os dentes que seriam os contatos dentais de 2, 3 anos. Ele faz tudo numa semana só. Isso define uma parafunção. O sistema mastigatório ele é composto por estruturas. Ele é composto pela articulação temporomandibular, ele é composto pelos músculos que posicionam os ossos da face, ele é composto pelos dentes e pela gengiva. Tem paciente que quando ele aperta o dente, ele desgasta mais os dentes, porque a estrutura dental tem uma menor qualidade estrutural. Tem pacientes que não desgasta, o dente fratura. Tem paciente que o dente não fratura nem desgasta. A gengiva e o osso permitem movimentações, os dentes se abrem, os dentes mudam de posição. E tem pacientes que o dente não se abre, não quebra, não desgasta, mas ele tem dor na articulação. Ou ele tem dor de cabeça, tem dor muscular.
todo esse envolvimento de fratura de dente, de desgastes exagerados de dente, de dor na articulação, de dores musculares, de desconforto na mastigação, de desconforto estético, porque os dentes abriram, eles têm uma relação com a parafunção. Como tratar isso é um outro capítulo. A gente tem que diagnosticar a parafunção, explicar para o paciente o que está acontecendo, ou seja, que o comportamento social dele está interferindo na função dele. E essa interferência gera desgastes, fraturas e alterações. Isto é a definição da parafunção. Portanto, indesejável. Indesejável, mas é inerente do homem moderno. Hoje nós temos uma compreensão que na evolução do ser humano, é como se o ser humano tivesse, analogicamente, nós fôssemos uma panela de pressão. Então, no nosso dia a dia, nós estamos em ebulição e essa panela está sendo pressurizada e essa pressão tem que sair. Então, para que você não tenha um infarto, para que você não tenha um acidente vascular, o nosso sistema nos protege, fazendo com que você somatize nessa zona e aperte os seus dentes. Portanto, existe uma leitura que é melhor que você aperte o dente, desgaste o dente, frature o dente ou tenha dores na face do que você tenha um acidente em um órgão mais nobre. Então, existem compreensões hoje até definindo os pacientes de eixo 1 e de eixo 2. Nos últimos 10 anos, teve um projeto de compreensão acadêmico em todas as cadeiras de desenvolvimento científicos, no qual envolveu psicólogos, psiquiatras, médicos, dentistas, para compreender a parafunção. E nessa compreensão, tudo aquilo que tem um envolvimento odontológico voltado para os dentes, a gente qualifica esses pacientes de eixo 1. E aqueles pacientes que têm envolvimento com droga, envolvimento com medicamentos psiquiátricos, neurológicos, a gente compreende esse paciente como paciente eixo 2. Basicamente, o dentista consegue tratar o eixo 1. O eixo 2 precisa ser uma conotação multidisciplinar com o envolvimento da medicina. Eu ainda gostaria de fazer uma pergunta em relação a isso. Qual é a sua posição em relação a mascar chiclete? Então, o mascar chiclete é uma parafunção, porque se nós temos determinantes dentro do nosso cérebro, que no momento que a gente começa a mastigar, você vai criar lisozimas, você vai criar substâncias na boca para degradar os alimentos, para que no momento que eles entrem no estômago, eles já entram numa situação de degradação, para que o ácido que é formado, que já está sendo estimulado com a mastigação, forma-se o ácido para começar uma digestão. Quando você fica mascando chiclete, você está iniciando um processo de digestão. Então, quem masca chiclete nada mais é do que uma parafunção. Ele está apoiando numa goma de mascar toda a tensão dele. Ou ele masca chiclete ou ele aperta o dente, ele está fazendo a mesma coisa. Só que o mascar chiclete traz ainda o estímulo de que o estômago provavelmente vai formar os ácidos para iniciar um processo de digestão. E isso tem sequelas, invariavelmente tem sequelas. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho o eixo da nossa discussão e colocar as questões, ou uma questão geral, relacionado com preços de tratamento. Mas antes eu queria fazer a seguinte pergunta. O Brasil tem algum programa de saúde? E em você respondendo isso, gostaria de saber o seguinte. Seria um programa muito caro para ser aplicado no Brasil? O Brasil é um país de contraste. Como nós somos um país continental, a gente tem a ideia, né, que as soluções não são iguais para todos os pontos do país. Mas o Brasil tem um programa. Existe um programa que chama Brasil Sorridente, mas que a forma com que ele foi concebido não atinge as populações mais carentes. Porque ele quer atingir o tratamento restaurador. E você não define, eu iniciei aqui a nossa conversa e quem está nos assistindo se voltar aí e prestar atenção no que foi dito, o papel do dentista ele é um agente de saúde. Se ele é um agente de saúde, qualquer programa deveria estar voltado para a prevenção e não para a cura. E o Brasil criou um produto, criou um programa para restaurar a boca dos nossos pacientes, em detrimento de fazer um programa preventivo, que é pegar uma geração
devolver a saúde desde a primeira infância, em falar de dieta com os pais, falar do uso inteligente do açúcar, falar do flúor, falar da escovação, falar do fio dental e trazer essa criança para a fase adulta sem nenhuma doença, que é a cárie e a doença de gengiva. Esse programa não tem, o governo deixou de lado isso para fazer um programa para aquela população que precisa de restauração. E nesse programa ele deu concessões a clínicas que fazem o que o dentista particular faz, cobra para fazer um tratamento. Então, nós não consideramos isso um programa de saúde, nem um programa social, porque, novamente, ele atinge uma parcela da população que, como todo o Brasil, tem uma carência financeira para fazer um tratamento adequado. Um programa de saúde dental, de saúde bucal, deveria passar por um programa de prevenção no momento que a criança está dentro da barriga da mãe, porque lá você detecta se ele é um fissurado palatino, se ele tem anomalias na cabeça e pescoço e na boca. Lá você inicia um tratamento conversando com a mãe para que ela tenha uma dieta adequada, porque existe uma fantasia e um folclore que a mãe, para cada filho que nasce, ela perde um dente. Por quê? Porque ela, quando está grávida, ela tem inanição, ela tem fome, porque o bebê está tirando os nutrientes. Aí ela tem fome, o que ela come? Ela come bolachinha, coxinha, tudo que é carboidrato. Então ela tem a cárie no dente, porque o tipo de dieta dela é uma dieta que prejudica a saúde bucal. Então você tem que orientar a mãe na dieta que ela tem que fazer quando ela tem o processo de inanição, de fome, durante a gestação comer uma fruta, não comer carboidrato, comer proteína, para que ela não tenha a cárie na boca. E com isso, ela começa a ter a consciência que o filho dela tem que ser amamentado pelo leite materno, não deveria colocar açúcar na mamadeira, não deveria comer o doce, deveria limpar os dentinhos de leite quando estão nascendo. E aí você vai pondo uma cultura de saúde bucal numa geração. Esse seria o programa de saúde bucal adequado. Infelizmente, a gente tem um programa que restaura dente, né? É essa que é a situação atual do Brasil. Poderíamos falar um pouquinho mais sobre a higiene bucal? Sim, sim. A higiene bucal é incrível porque as pessoas só vão entender da importância de limpar o dente depois que ele perde o dente. Então, ele perde o dente, ele vai compreender o processo da perda do dente. Olha que para uma pessoa perder o dente, ele tem que ficar muito tempo sem cuidar do dente. Uma cárie, se o paciente limpa o dente, se ele escova uma vez, 2 vezes por dia, ela leva anos para se formar. Hoje nós sabemos que uma pessoa que escova o dente, que faz um bochecho com água depois que ele se alimentou, a cárie para se estabelecer como um processo destrutivo leva 5 anos. Então ele tem que ficar 5 anos sem cuidar direito dessa boca. Uma pessoa que aprende a fazer o uso do fio dental, a fazer o uso da escova de dente, com as pastas, que a maioria das pastas dentais hoje tem flúor na composição, e a água de abastecimento no estado de São Paulo tem flúor na composição, é só escovar o dente e fazer uso do fio que você não tem a doença cárie. A doença periodontal, que é a doença de gengiva, ela passa por uma área genética que alguns pacientes, 8% da população, vão ter essa doença, mas 92% não terão essa doença, basta escovar os dentes. Então procure o seu dentista, vá ao dentista e fala para ele, não precisa fazer nada na minha boca, me ensina a escovar o dente, que aí você não vai precisar ir ao dentista. Então a higiene bucal é a limpeza diária que você tem que fazer para que você possa ter os dentes saudáveis. A gente sabe que a higiene pessoal é uma coisa da nossa intimidade. Você toma banho num dia, no outro dia você tem que tomar banho de novo. Então, se você come, você tem que escovar os dentes. Você tem que ter um esquema no qual você, após as suas refeições, se você tem uma vida agitada, trabalha fora de casa, não almoça em casa, mas você tem que criar o hábito de ter 2, 3, 4 minutos para fazer o uso do fio dental que limpa os dentes de um lado do outro e para fazer o uso da escova que limpa o dente na superfície que você vê e na superfície que você não vê, que é na parte de trás. Isso é um processo educativo, nós temos que criar esse mecanismo diário de fazer isso, como a gente toma banho, é a mesma coisa. Mas esse processo, professor Guassani, é um processo educativo.
ele nasce na família, ele nasce no lar, ele nasce com o pai, com a mãe e com a importância que você dá à saúde. Hoje os lares de pessoas que não têm a família constituída, não tem o pai, ou tem o pai e não tem a mãe, as coisas ficam difíceis, porque as pessoas precisam sobreviver. Então aí entra o aspecto social do país, quer dizer, o aspecto público. Nós deveríamos ter políticas públicas para a saúde bucal, para não ter que criar programas como o Brasil Sorridente, para ficar depois reconstruindo aquilo que nem era para ter sido destruído, com informação, com orientação. Então, mas se nós passarmos parte dessa responsabilidade para a escola? Esse é um outro tema. Eu acho que a escola hoje já está substituindo o lar, né? Tá. E dentro desse contexto que os pais delegam à escola a substituição da criação, da filosofia de vida, eu acho até que as escolas têm esse compromisso. Você vê que os professores orientam as crianças depois que fazem o lanchinho a fazer um bochecho com flúor, a limpar. Novamente é informativo. Você tem que informar quem cuida do jovem para que ele possa passar essa informação. Isso é fundamental. O que diferenciam as culturas é o que eles sabem. É a forma com que eles executam os procedimentos básicos, os procedimentos mínimos da vida. Eu chamo de educar o educador. Sim. Nos vários aspectos. Nos vários aspectos. Passou ainda despercebido uma coisa que eu gostaria que fosse comentado, que é o seguinte. Fique à vontade. Qual é a professor. percepção que um paciente tem em relação se ele tem o dente natural ou se ele colocou uma prótese, precisa ser o mesmo, ou com implante. Prótese sem implante e prótese com implante. A percepção, isso é um... Bacana. Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela veio evoluindo nesses últimos anos na compreensão do conforto do paciente e da qualidade de vida que ele tem com os sistemas de reabilitação que nós podemos oferecer. Eu disse aqui desde o começo, e gostaria de mostrar novamente, a dentadura. Quer dizer, o paciente que usa uma dentadura, que ele não tem dente, ele é banguelo, ele não tem dente nenhum, ele usa uma dentadura, que nós chamamos de prótese total móvel, porque ela é móvel, se ele come um grão de arroz duro, ou se ele come uma batata, ou se ele come um pão, é a mesma coisa, ele não sente, ele não tem a percepção, porque ele não tem o dente. O dente que está dentro do osso, ele tem ligamentos com terminações nervosas que dão percepções finas, percepções fantásticas do que é uma folha de alface e do que é um grão de arroz. Então, o paciente que usa uma prótese total, ele morde um grão de arroz, ele morde uma pedra e não percebe que está mordendo isso. Enquanto que uma pessoa que tem a sua dentição natural, ele consegue perceber espessuras finíssimas como uma folha de alface. E no momento que ele morde um grão de arroz, essa percepção leva uma mensagem para o cérebro, no qual ele abre a boca para não deixar quebrar o dente. Quem usa uma prótese total não tem essa percepção. Ele morde uma pedrinha que está no feijão, quebra a dentadura e não percebe que ele mordeu a pedra. Nesses dois extremos, entre o dente natural, que tem uma percepção fantástica, que foi o desenvolvimento do ser humano no longo da sua existência, e uma dentadura, uma prótese total, entraram os implantes. E aí os implantes dão uma percepção próxima do dente natural, porque pelo fato dele estar dentro do osso e as estruturas que estão ao redor desse osso se corresponderem, o paciente percebe, tem a sensação aproximada do dente quando ele morde algo duro para ele poder abrir. Então, para que vocês tenham uma ideia em medidas, em grandezas, o paciente com a prótese total, ele consegue perceber acima de 200. Existe uma grandeza aqui. Com o dente, ele percebe em 5, de 200 para 5. E no implante, ele percebe com 20, 30, 40. Então, o implante está mais próximo do dente do que da prótese total. Então, quando você faz uso de implante, você define para o paciente uma percepção melhor na mastigação, na textura, no sistema funcional do paciente. E isso passa pela qualidade de vida do paciente e pela escolha dos alimentos. Ainda relacionado com a prótese sobre implante, de quanto em quanto tempo é necessário se fazer a manutenção?
Existe um protocolo. Por exemplo, vamos voltar nas próteses totais, nas dentaduras. Um paciente que é portador de uma prótese total, de uma dentadura, e ele não faz a parafunção, ou seja, ele não aperta os dentes, não arranja os dentes, nós, os dentistas e a odontologia, solicita que o paciente, após 3 anos, retorne ao consultório, não para trocar os dentes, mas para reembasar a parte interna, porque a boca muda, a gengiva acompanha o osso e tem uma reabsorção óssea. Então a dentadura começa a se movimentar, mas o paciente não percebe, porque ele vai se adaptando diariamente a essas transformações ósseas, anatômicas. Quando o paciente procura o dentista depois de 2, 3 anos, o dentista percebe essa movimentação e ele faz o quê? Se os dentes estão bem, não tem fratura, não tem desgaste, o paciente não faz parafunção, ele substitui a base, ele reembasa essa base na nova condição óssea. E aí a peça tem estabilidade de novo. Se ele tem desgastes, fraturas, ele sugere a troca da prótese. Então uma prótese móvel que se movimenta apoiada na gengiva, a cada 3 anos, ou a parte interna dela tem que ser trocada, ou ela toda. Essa é a estatística. O que nós sabemos? Que os pacientes vivem 5, 10, 15, tem pacientes que usam uma prótese 20 anos. Só que quando ele nos procura, ele já não tem dente mais, está tudo desgastado e houve uma grande transformação. E aí a mandíbula dele, a parte que segura essa prótese, já veio para frente, ele já mudou o posicionamento mandibular. E aí você tem que recondicionar tudo isso, é mais difícil ele se adaptar a uma nova prótese. Então a sugestão é assim, prótese total móvel a cada 3 anos tem que ser revista, revisada e reavaliada. Se você tem próteses fixas, aí que entra a história do implante. Se ela é uma prótese fixa suportada sobre dentes, não tem como você tirar. Você vai limpando periodicamente e aí o paciente é avaliado em risco, em níveis de risco, de baixo, médio e alto risco. O que é alto, baixo e médio risco? O que significa isso? É o paciente que acumula mais o que nós chamamos de biofilme mole, mais placa. Ele limpa, mas ele não consegue limpar direito. E se você percebe que o paciente não consegue limpar corretamente, para a manutenção daquela prótese, você chama ele em períodos mais curtos. Então ele vem 4 vezes ao consultório por ano, a cada 3 meses. E você ajuda ele a limpar, orienta, reformula, remotiva o paciente. Se ele melhora, você chama ele 2 vezes por ano. Mas ele é no consultório que você controla. Se ele tem a prótese sobre implante, essa prótese ela é mais simples de ser controlada. O paciente vindo 2 vezes por ano, 1 vez por ano, você desaparafusa a prótese, checa mecanicamente se os parafusos estão todos funcionando. Se na hora que você estiver atendendo ele, tirar essa prótese e um parafuso estiver solto, alguma coisa estiver solta, porque mecanicamente não está funcionando bem. Então você tem o aspecto mecânico, depois você tem o aspecto da saúde, que você vai lá ao redor daquele implante, ajuda ele a limpar, limpa a prótese e põe de volta e o paciente volta para a sua casa e para a sua função. Então, manutenções periódicas são necessárias para o controle das próteses. Seja ela uma prótese simples, seja ela uma prótese sobre implante, seja as próteses intermediárias. No mínimo, o paciente tem que ir 1 vez, 2 vezes por ano ao dentista para essa avaliação. E aí eu remonto na história dos sinais e dos sintomas. Sintoma é aquilo que você sente. Se na sua boca você tiver sangramento, tiver mau cheiro e tiver inflamação, procura o dentista. Você tem algo na sua boca que é patológico. Ao chegar no dentista, ele pode olhar aquilo que você tem como queixa e pode não ser importante. E pode olhar outras coisas que você não percebe que são sinais que definem outras doenças que são importantes. Porque a boca, novamente eu vou falar, é a porta de entrada de tudo isso. Então a saúde começa pela boca. Bom, hoje já é do conhecimento que há um envelhecimento da sociedade brasileira. Tem estudos aí que mostram que nós já não somos mais um país jovem. Não tem concordância do número de velhos, mas de qualquer forma, que é uma sociedade que envelhece, não tenho a menor dúvida. Então eu gostaria de colocar a seguinte questão. Aumento da expectativa de vida e relacionar isso com a qualidade de vida. Porque só viver mais e viver pior, não sei se vale a pena. Né?
viver mais, mas com melhor qualidade de vida. Gostaria que você fizesse um comentário É um tema fantástico, porque esse tema passa pela odontogeriatria. Então, a odontogeriatria, o que é? É a especialidade da odontologia que prepara o paciente para a velhice, mas nem sempre acontece assim, porque ele já vem idoso na nossa clínica. Mas nós temos que fazer a odontogeriatria. Então, hoje, nós sabemos, e é a rotina da nossa clínica diária, alguns pontos que precisam ser colocados. Então, aumentou a expectativa de vida, isso não tem dúvida. As pessoas, há 50 anos atrás, viviam até 50, 55 anos, e quando eles morriam sem os dentes. Então, os nossos pais, os nossos avós morreram sem os dentes. Eles perdiam o dente no longo da vida. Então, eles eram portadores de próteses totais, móveis como essa aqui que eu citei, e essa era a realidade da maioria das pessoas. Morriam entre 50 e 55 anos e eram portadores de prótese total. Nesses últimos 50 anos isso se modificou. O que nós temos? Qual é o cenário? O cenário é assim: os homens morrem primeiro, as mulheres vivem mais. Então a expectativa de vida tem um divisor que é o sexo masculino e o sexo feminino. Pode ser que isso mude daqui 30, 40 anos, porque as mulheres hoje elas estão no mercado de trabalho e têm responsabilidades que eram mais culturalmente destinadas aos homens. Mas hoje, a realidade hoje é que nós temos mulheres viúvas com dentes na boca, já não é como os nossos avós e os nossos bisavós. Então elas vêm ao nosso consultório para buscar a saúde dentro da expectativa de vida e dentro da qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? A qualidade de vida é manter níveis de saúde para que você tenha relacionamento social, para que você possa comer aquilo que você gosta, para que você possa ter uma aparência agradável, para que você tenha uma inclusão social. É por aí que passa todo esse sistema. Dentro disso, a odontologia e o dente é fundamental nesse meio. Então, uma pessoa que tem 65 anos, que tem 70 anos de idade, é imprescindível que ele tenha acesso a determinados tipos de alimentos, que são os alimentos que devolvem as taxas mínimas para a qualidade de vida. Porque, como você falou, envelhecer, nós vamos envelhecer, porque hoje, estatisticamente, nós vamos viver mais. Mas de que forma que nós vamos estar vivendo? Para que a gente tenha qualidade de vida, nós temos que ter saúde. E para ter saúde, nós temos que conseguir mastigar. E para mastigar aqueles alimentos que são importantes para a manutenção das nossas taxas. Quer dizer, se você usa uma prótese que ela mexe, que você escolhe o alimento mais mole, você vai comer todos os alimentos que vão aumentar a sua taxa de colesterol, a tua taxa de glicemia. Se você escolher alimentos destinados a essa faixa etária sua, que são as proteínas, que são os legumes, você vai ter uma saúde e uma qualidade de vida melhor. Não tem como ter qualidade de vida sem fazer odontogeriatria. Todo idoso precisa ter um dentista para cuidar da sua saúde bucal. Muito bem. Então, finalmente, ficou alguma coisa que não foi perguntado e você gostaria ainda de esclarecer à população? O que a gente gostaria sempre de falar é que o dentista tem uma conotação junto à população negativa, porque a ideia é que dói na boca e dói no bolso. Essa ideia é uma ideia que tem se modificado, porque o Brasil, como eu disse, é um país continental e o estado de São Paulo em especial é um estado que tem 130 mil dentistas. Então nós temos dentistas disponíveis em todas as cidades. Procure um dentista, tenha um relacionamento com esse dentista e sempre solicite dele a saúde. Fale, eu vim aqui buscar saúde, gostaria que você me orientasse a ter saúde. Isso é fundamental, tirar da cabeça que o dentista vai doer na sua boca e vai doer no seu bolso. Para não doer na boca é simples, faça prevenção das crianças, leve as crianças no primeiro ano de vida para você entender como tem que ser a dieta dessa criança e como tem que ser os cuidados quando os dentes erupcionarem na boca. Você vai ter uma geração saudável, então não vai doer na boca. E todo o trabalho preventivo, o custo é baixo. O custo alto está no trabalho restaurador, no trabalho curativo. Então,
tenha o dentista como um amigo, como aquele que vai cuidar da porta de entrada da saúde, que é a sua boca. Bem-vindo aos consultórios dentários. Muito obrigado. E assim finalizamos a aula de biomateriais de hoje. Muito obrigado pela oportunidade, professor Guastaldi, da gente poder colocar as ideias da nossa experiência aí desses últimos 40 anos de profissão. Muito obrigado. Ok, obrigado.